62. Sou filha de um imigrante grego que chegou ao Brasil em 60. Na época, a Grécia estava passando pela mesma situação que estamos vivendo hoje, uma crise econômica. E como hoje, naquela época, os jovens já estavam conhecendo esse problema de ter uma profissão, de ter estudado e de estarem totalmente desamparados, desempregados, não ver um futuro em continuar vivendo no país. E com muitas agravantes na época, porque o jovem que estava na época de servir o exército poderia ser convocado também para estar participando de alguma guerra. No navio do Patrick, no famoso Patrick, foram muitos jovens de várias regiões da Grécia que se encontraram a caminho tão longínquo e desconhecido do Brasil. Dentro do navio, meu pai fez muitas amizades e que perduram até hoje. A história deles não foram fáceis, chegando lá como imigrantes e trabalhando como mão de obra especializada em indústrias alemãs. Para vocês verem como a história se repete com a questão da Grécia e da Alemanha. Pois bem, eu sou nascida no Brasil, como eu disse, em São Paulo, uma grande metrópole, o carro-chefe, o coração do Brasil. Assim eu defino São Paulo. Estudei, trabalhei, fazendo a minha vida no Brasil, e diplomada na crise, porque passamos muitas crises no Brasil. Chegou um momento em que eu vi que a minha vida estava passando por um novo ciclo. Eu estava num momento de mudanças de residência, mudança no meu trabalho, término também de um relacionamento. E eu cheguei a pensar, um novo começo, mas já que eu tenho que começar, eu posso estar começando em qualquer outro lugar. E comecei a pensar até que eu mudaria de cidade, alguma coisa nesse sentido. Na época, então, eu estava morando em Santos. Quando, de repente, me veio, e por que não a Europa? Já que eu sou brasileira, e com muita sorte, tenha vivido metade da minha vida no Brasil, por que não experimentar, vivenciar a Grécia? Que para mim seria também a porta para a Europa, uma vez que eu tenho direito à minha cidadania. E foi assim que eu vim e me tornei uma imigrante na Grécia. Totalmente diferente, primeiro porque quando eu cheguei aqui na Grécia e comecei, é diferente você vir à Grécia como turista e você vir para morar. Eu já tinha tido uma experiência como turista na Grécia anos atrás e tinha uma imagem totalmente diferente, porque é maravilhoso você poder passar 45 dias de férias visitando as ilhas gregas e vendo toda essa parte cultural. Agora, como vivenciar isso? Então foi uma experiência, como toda experiência, é muito importante e é difícil, Mesmo no meu caso, que tinha um pouco mais de contato com a cultura grega, né? Eu vejo que os outros amigos brasileiros, né, têm uma dificuldade ainda maior.
toda mudança, né, requer paciência. E foi bem interessante, mesmo porque eu não falava grego, e já é a primeira barreira é isso, a barreira da linguagem, mesmo porque a escrita também é totalmente diferente. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas aqui, eu lembro que eu saía às ruas, tentando me comunicar, entender, aprender alguma coisa. À noite, quando eu estava no meu quarto, tentava relaxar para dormir, eu tinha um barulho dentro da minha cabeça, porque era o barulho do dia a dia. Quando você ouve uma música, quando você ouve as pessoas conversando e você não entende, aquilo fica como um barulho. E pouco a pouco, como que por osmose, eu comecei a falar, a incluir na minha linguagem, no meu vocabulário, a cada dia palavras novas. E isso acontece, isso não termina, isso acontece até hoje. São só 6 anos que eu estou na Grécia, que eu estou em Atenas. A minha primeira formação, eu sou secretária de primeira formação. Eu fiz colégio técnico de secretariado. E também foi difícil para mim, porque eu via que todos os dias, todos os meus colegas de trabalho tinha o seu término de horário, naquele determinado horário, e eu estava sempre além, trabalhando sempre além, porque sempre depois tinham reuniões de diretoria, apresentação de projetos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com advogados, com juízes, com engenheiros, com grandes construtoras. E chegou um dia que eu falei, poxa, eu quero fazer algo por mim, um trabalho diferente que me dê mais liberdade de ação, que eu tenha mais tempo para mim e que, além do mais, que eu possa estar ajudando pessoas, porque até então eu me sentia que o meu trabalho, eu ajudava empresas. E foi aí que eu tive um insight, na verdade, porque desde criança eu sempre gostava de estar tocando as pessoas. E muitas vezes, até mesmo em casa, o meu pai chegava e falava, eu estou com uma dor de cabeça, você pode me fazer uma massagem nas minhas costas? Você é uma criança, o que pode entender por massagem? Então eu ia, tocava, conversava, brincava e tudo aquilo, pouco a pouco, quando eu me vi nesse momento, querendo me descobrir, fazer alguma coisa diferente, eu sabia que eu tinha que procurar em mim qual era o meu dom, né? Alguma coisa que eu fazia espontaneamente e que isso poderia se tornar futuramente uma profissão. E foi muito interessante que nesse dia eu estava muito cansada, eu tinha voltado de um dia de trabalho, de reuniões muito estressantes. E depois do banho eu estava no tapete da minha sala, em lótus, com os meus pés nas minhas mãos e massageando e pensando o que poderia ser, o que eu poderia fazer, alguma coisa que eu goste muito. Quando de repente voltei os
posso fazer, que eu não dependo de ninguém, aonde quer que eu esteja, com as minhas mãos. E por que não procurar melhor conhecimento sobre todas essas práticas e poder estar viajando e onde quer que eu esteja, atuando profissionalmente e principalmente ajudando as pessoas a se sentirem melhor. E foi assim que eu procurei a formação e me tornei naturóloga. Aqui na Grécia eles traduziram meu diploma como Psíquiatros. E é o que eu faço hoje. É lógico que com a crise que está passando a Grécia, eu sou também formada em crise no Brasil, não é fácil ser uma profissional liberal, mas a gente vai procurando caminhos. E o que aconteceu também de muito interessante do porquê também eu não me levantei, já que tenho uma crise e eu tenho uma profissão que eu estou preparada para poder exercê-la em qualquer lugar que eu esteja. Eu poderia ir para um outro país na Europa, mas o que aconteceu de interessante também é que eu vim para a Grécia há 6 anos atrás. Eu estava com 45 anos, solteira, sem filhos, e conheci o meu marido aqui na Grécia. Hoje estou casada e isso me faz requer que eu esteja na Grécia, mais presente aqui, porque se eu tenho a facilidade de me levantar e poder estar em qualquer outro país, o meu marido não tem a mesma facilidade. Então também um trabalho que eu estou exercendo junto a ele, né? Dele também, pouco a pouco, através de viagens e tudo mais, ele entender que, assim como não sou eu a Ellen brasileira, não é ele o grego. Nós somos cidadãos do mundo. E isso nos dá a liberdade de estarmos presentes e vivenciando aonde quer que nós estejamos. E o meu país é onde o meu pé pisa naquele momento. É isso que eu tenho para deixar para a prosperidade.